Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre os custos para produzir uma arroba de boi gordo. Na semana passada, o indicador CPE-Exalc fechou na sexta-feira R$ 236,25 por arroba e vem apresentando uma queda. Já no acumulado desse mês de fevereiro, só o indicador teve um acumulado de 3,57% de perda e vem registrando queda consecutiva ao longo desse mês de fevereiro, janeiro, praticamente 2023. Um ano atrás começou essa queda acentuada para a arroba do boi gordo. Tem muito pecuarista se perguntando, será que a conta vai fechar? Será que o boi China, aquele animal que tem aí 2 anos e meio, 30 meses de idade, 4 dentes incisivos, boi que é exportado principalmente para a China, está se igualando ao preço do boi comum? O que fazer diante dessa situação? Será que o pecuarista deve colocar um pé no freio, produzir com menos qualidade, com mais quantidade, diminuir a lotação nas pastagens? O que ele pode fazer? Será que eu pergunto a você que nos acompanha, sabe qual é o custo real da produção de uma arroba do boi gordo? Para falar sobre esse assunto, detalhes a respeito do que acontece com a produção do boi gordo, da arroba, da carne mais apreciada no mundo, exportada com rigor, né, para vários países, principalmente para a China, nosso principal destino. Nós vamos falar com o agrônomo, engenheiro, o Dr. Fernando Bressan, que já está conosco. Fernando, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigo produtor. Tudo bom? Bom falar com vocês de novo, né? Na segunda semana consecutiva. Trocar uma ideia, né? Bater um papo sobre custos, pecuária, pastagem, integração, o que tiver na disposição, a gente está pronto para falar. E quando a gente fala sobre cuidados com a parte da pecuária, né, da produção, na pastagem, os cuidados todos que são inúmeros, né, no investimento do pecuarista nesse sentido, a gente tem que falar sobre a remuneração que ele tem. Mas será que todos os pecuaristas, ou boa parte, sabe qual o real custo para produzir uma arroba de boi gordo aqui no Brasil ou não? Sérgio, na realidade, a grande maioria, não vou dizer, né? Eu não me arrisco ao número, mas assim, a grande maioria dos nossos produtores, ele ainda não tem esse hábito, né, essa rotina de ter as contas bem é, anotadas, bem vistas ali no dia a dia, e, consequentemente, o custo da sua arroba produzida, ele não vai ter uma ideia muito assertiva com isso. E isso, no nosso entendimento, né, na nossa filosofia de trabalho, nós acreditamos que a partir daí em que ele vai tomar as estratégias que você comentou, ele vai cortar, aonde ele vai cortar o custo, aonde ele vai otimizar a sua produção em tempos de baixa, porque a pecuária é um ciclo, aonde ele vai estar otimizando o seu investimento. Então, o principal indicador, um dos principais indicadores que a gente pode citar aqui, né, para o amigo produtor ter em conta e saber realmente qual é o custo da arroba produzida, porque no nosso entendimento, esse vai ser o grande norte do produtor na hora das tomadas de decisão na propriedade rural. É porque geralmente ele coloca ali na conta o animal, a reposição, alguns custos com alimentação, mas nem sempre, assim como o agricultor sabe que o custo daquela safra vai ter numa determinada área um custo de 40 sacas por hectare, por dizer assim, né? Será que o mesmo faz o produtor, o pecuarista, na hora de fazer essa conta? Será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou empatando? Será que eu estou tendo prejuízo ou não? Né? Nem todos fazem essa pergunta, acho que são poucos aqueles que realmente colocam na ponta do lápis. Ou eu estou enganado, a maioria já faz isso, Fernando? Basicamente, a gente tem um número que o produtor não tem todas essas contas aí à vista, né? Ele tem uma ideia muito vaga, muitas vezes passada por um contador, passada pelo escritório da cidade, e isso vai totalmente contrário com a nossa filosofia. Por exemplo, nós achamos, entendemos que a propriedade rural ele tem que ser tomado como uma empresa. E como toda empresa, pode ser pequena, grande, média, né? Independente do tamanho, quanto custa para ela, né, abrir as portas todo dia, isso influencia muito na estratégia da empresa. Então, o produtor ele ter sabido ali a fácil, né,
a fácil alcance, qual é o custo da produção dele, qual é o custo da alimentação dele, qual é o custo da folha de pagamento dele, qual é o custo do óleo diesel dele por mês, todos esses indicadores e do custo global da sua arroba produzida vai né, proporcionar para ele a grande tomada de decisão. Por exemplo, a arroba, há um ano e pouco atrás, estava aqui no meu estado, ela passou de R$ 300. Só que o produtor, muitas vezes, ele não sabe quanto de lucro ele está tendo com uma arroba R$ 300. Ele sabe que ele está ganhando dinheiro, porque ele vê o saldo na conta, ele paga todas as contas e sobra lá X mil reais na conta, mas ele não sabe, por exemplo, como ele pode se auto-remunerar como investimento, ele ter uma reserva de emergência para a sua propriedade rural, para alguns tempos, né, porque sabemos que é o ciclo pecuário, então tem uma época de baixa, uma época de alta. Então, o produtor, quando ele sabe esse real custo, ele consegue fazer estratégias financeiras, estratégias alimentares, estratégias ali na pecuária dele, ele vai poder sim tomar essa decisão de uma maneira muito mais assertiva. Bom, e hoje, inclusive na edição do Tempo e Dinheiro, nós falamos que a diferença entre boi e China, esses de praticamente os quatro dentes novinhos ali, 30 meses, menos de 30 meses que vão para a China, principalmente, né, a referência deles, exigência dos chineses em relação à compra da carne aqui no Brasil, caiu a diferença, né? Antes havia um ágio, né, pagava-se um ágio, hoje praticamente esse ágio inexiste, né? É pouquíssimo em relação ao boi comum. Por esse motivo, você acha que o produtor deve pôr um pé no freio e falar: ah, não, eu vou diminuir um pouquinho a qualidade na minha pastagem, eu vou diminuir um pouquinho o meu investimento nos tratos para poder manter esses animais aí com qualidade? A qualidade não deve se perder nunca, né? O investimento naquilo que se faz deve ser mantido até o último suspiro, por dizer assim, não? Não é porque o preço está em baixa ou porque o preço se igualou ao boi comum que ele vai, de alguma forma, deixar ou vai deixar aquele cuidado todo de lado, não, Fernando? Certo. A qualidade, na nossa filosofia de trabalho, no nosso entendimento, ela não é questionável, ela é inquestionável. Então, assim, qualidade no animal, um animal bem acabado, um animal com qualidade de carcaça, um animal jovem, quanto mais jovem, melhor, porque você vai estar dando, abatendo esse animal no menor período de tempo. Então, a parte financeira, você vai tendo o benefício, de ter uma ocupação com menor período de tempo. Isso aí não tem negociação. Por quê? Porque, às vezes também o produtor ele pensa, poxa, eu vou diminuir a minha alimentação, ou diminuir a qualidade dos meus animais, quando voltarem a pagar uma diferença, um ágio, eu volto a investir. Mas isso é muito errado, porque quando isso acontecer, o pessoal já ele tem que estar com os animais prontos, ele tem que estar com todo aquele manejo já adequado para produzir um animal de qualidade ou da qualidade, né, exigida. Então, assim, não tem questionamento essa qualidade. Por quê? Se vocês têm um animal bem acabado, ele mais jovem possível, ele vai ser um animal rentável. Então, se você tiver o custo da sua arroba, né, saber quanto você está produzindo, você produzir sim um animal mais rentável por carcaça, isso você vai aumentar a sua margem de contribuição. Então, com certeza, mesmo a diferença do boi China não sendo expressiva, ou outros mercados não tendo essa diferença, um animal bem acabado, com essa qualidade exigida, como era exigida antes, você vai ter sim um animal mais rentável, porque você vai ter alguns benefícios nessa qualidade superior, como velocidade de acabamento. Muitas vezes você vai ter um trato diferenciado que vai dar essa celeridade. Aí sim, em tempos de arroba que não estão tão favoráveis, igual agora 236, você vai organizar e fazer uma otimização, às vezes, da sua ração, uma otimização do seu manejo, mas sempre visando uma redução do seu custo, consequentemente, você vai ter uma margem, né? Sabendo o custo dessa arroba, sua margem vai ser ajustada com os manejos, mas nunca visando a perca de qualidade, mas sim, às vezes, um ajuste de dieta, um ajuste de manejo, que você vai conseguir sanar os seus custos por conta disso e manter a sua margem.
a gente sabe que o produtor ele tem todas essas condições de colocar tudo na ponta do lápis, e nem sempre o pecuarista apenas tem ali na pecuária sua principal atividade, né? O produtor na pecuária, sua principal atividade, ele diversifica, né? E quando a gente fala de diversificação na pecuária, é uma palavra que vem muito, né, à cabeça é a integração, né? Integração lavoura, pecuária e até mesmo floresta. Em momentos como esse, em que a arroba do boi gordo está com preço não muito atrativo, tem que diversificar também, não, Fernando? Assim, a diversificação é o grande, né? Você tendo o seu custo, tendo todo o seu manejo aí tomado em conta, você vai conseguir ver as estratégias melhores que você vai, né, tomar para sua propriedade. E a integração, além de ser uma estratégia socioeconômica, né, daí que você vai estar, né, otimizando a sua área, né, criando um novo perfil de produto, criando um novo perfil de área, você está é uma prática ESG, né, uma prática que tem uma sustentabilidade. Então, isso é um ecossistema. Então, a integração, sim, para aquele pecuarista que já está organizado e tem uma região que tem o perfil que ele possa, muitas vezes, né, partir para uma integração com uma lavoura, com uma floresta, é primordial. Ele tem que fazer o quê? Então, ele tem que estar organizado como pecuária, então ele tem que saber seus custos, ele tem que saber como ele está de rentabilidade, lucratividade, faturamento. Com isso, ele vai conseguir agregar essas novas tecnologias, essas novas parcerias. Eu vejo isso também. Muitos pecuaristas falam, não vou para a agricultura porque é um investimento muito alto. Mas não quer dizer que você precisa virar um agricultor, você pode fazer parcerias. Então, se você está numa região que você consegue ter parceiros agricultor, é uma sinergia que funciona muito bem. Já tem anos que a gente vê muito essa parceria ganha-ganha, né? Em que a pecuária favorece a soja, muitas vezes, e a soja favorece a pecuária, retornando uma pastagem melhor. Então, é uma prática sustentável, é uma prática economicamente viável tanto para o produtor quanto para o pecuarista. Então, um pré-requisito para isso é você estar organizado e saber qual é o próximo passo que você vai dar. Bom, e esse próximo passo, cada pecuarista, cada produtor, sabe exatamente a realidade da sua região, né? Desse Brasil, se é no sul, no norte, centro-oeste, sudeste ou nordeste, sabe qual é a realidade e os custos de produção para cada época também, né? Existe uma tabela, não há uma cartilha única para esse Brasil, para a pecuária ou não? Sérgio, é impossível você ter uma receita de bolo. A receita é você, né, fazer o que tem de melhor na sua região. Muitas vezes você não pode ser muito inovador porque você conta com questões mercadológicas, logística, tem vários outros fatores que você tem que colocar em conta nessa equação, que é muito importante. Então, se você tem a grande dica, se fosse para eu dar uma dica, você olhe o perfil da sua região, olhe como tem um acesso a insumos, acesso a um produtor. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de uma região bem específica do meu estado, que é ali, Chapadão, um pouco ali para Alcinópolis, Costa Rica, que não é uma região de agricultura por conta do perfil do solo, mas é uma região de produção de semente de pastagem. Então, ali as parcerias de integração com a pecuária, você produz pastagem, faz pasto e faz soja. Então, assim, é muito específico, você nunca iria, né, ter uma receita específica para o Brasil inteiro, mas é uma receita que se encaixa muito bem naquela região. Então, veja o perfil da região que você tem, veja os, né, possíveis parceiros, algumas culturas ali que você consiga, né, adequar a sua pecuária e faça essas parcerias, porque com certeza uma parceria com um produtor, um produto que tem uma rentabilidade na sua região vai ser mais benéfica do que você querer inventar alguma coisa que é feita, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Bom, e essa situação toda no Centro-Oeste, quando a gente fala de uma rentabilidade maior para a soja, para a agricultura, a gente vê que muitas pastagens dão espaço para a agricultura, né? Muitas áreas de pecuária vão para a agricultura. E, é lógico, essa questão da recuperação de pastos degradados é uma situação, é um assunto à parte, né? Mas nós temos, o Brasil está acompanhando, o agricultor ele está ampliando suas áreas de plantio de soja, milho, enfim, da agricultura, em detrimento às áreas de pecuária. Pecuária está perdendo espaço para a agricultura em algumas áreas específicas ou não? Você tem observado isso?
Sérgio, ela não está perdendo o ar, ela está sendo forçada a ser mais produtiva, né? Ser mais tecnificada. Então, aquela pecuária já extensionista, por exemplo, posso dizer muito aqui no meu estado, e nos estados onde a gente tem consultoria, é que a pecuária ela tem que tá tendo que ter mais lucrativa, rentável. Então, assim, as áreas degradadas assim, estão deixando, se tornando agricultura por conta do perfil do produtor e daquele, né, do perfil do agricultor, que ele é muito agressivo no arrendamento, na compra de terra. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, num período de 10 anos, foram convertidos pastagens degradadas em soja e lavoura, mais de 1 milhão de hectares. Então, e só que o rebanho se manteve, né, o rebanho reduziu e a produtividade aumentou. Então, quer dizer que o pecuarista ele está mais produtivo. Então, no mesmo espaço de terra que ele tinha, ele está produzindo mais arrobas. Então, a agricultura vem para isso, para chamar a atenção do pecuarista, em que, ó, eu estou aqui precisando de terra para produzir, você tem que ser mais, né, produtivo e mais otimizado, porque senão a gente vai ampliar nosso espaço. E uma coisa, né, que vem muito com isso, né, comentando o ILPF, o ILP, igual você comentou, são as trocas de área de pastagem por soja e retornando essas áreas com pastagem. Porque vários estudos da Embrapa, né, e dessas fundações também de pesquisa, que a pastagem ela traz o benefício da produtividade da soja, traz uma melhora de perfil de solo, traz uma palhada com uma cobertura, com uma maior retenção de água. Então, por exemplo, tem alguns estudos de 2 a 4 sacos a mais em áreas de soja plantadas em cima de pasto produtivo. Então, também essa troca de soja, pasto, pasto, soja, ela é muito benéfica, ela traz melhores produtividades. O boi que vai comer esse pasto que retorna da soja, ele é um boi com um perfil de qualidade, então ele consegue ter um acabamento melhor, ele consegue ter uma celeridade no acabamento, uma celeridade do seu crescimento. Então, assim, é uma sinergia muito grande que, no nosso entendimento como profissional, veio para ficar e cada vez mais está se adequando aos diferentes Brasis, né, que temos, porque é uma sinergia muito benéfica. Agora, para concluir, Fernando, nós temos, é lógico, o Brasil foi conhecido pela pecuária extensiva, as grandes áreas todas de gado, isso ainda acontece muito aí na região centro-oeste, né, nos Pampas, né, no sul, em outras regiões, né, mas está diminuindo, né? Futuro da pecuária aqui é mais a área, a produção intensiva, semi-confinamento, confinamento. Você acha que a gente está caminhando para isso? Para poder aproveitar, logicamente, os benefícios aí, né, das áreas produtoras de grãos, né, onde você tem alimentação próxima daquele que vai consumir, né, daquele que vai virar ali proteína animal. O caminho da pecuária aqui no Brasil, além da integração lavoura-pecuária, nós temos aí, seguindo para a pecuária intensiva mesmo, de chegar e produzir mais em semi-confinamento, confinamento, do que extensiva. Qual que é a tua avaliação nesse sentido? Sério, eu escuto uma expressão desde 2008, que é o boi verde e amarelo, e aí a gente acredita muito nisso, porque não podemos deixar também de tirarmos a pastagem da equação. A gente tem que usar ela de uma maneira estratégica, tratá-la ela como uma cultura, tratá-la ela como produção. Então a gente tem que colher pasto, né? Uma nova expressão, né, que já está ficando em moda, é vamos colher a nossa pastagem, porque ela é uma lavoura. Então, o boi verde e amarelo você vai utilizar o pasto até onde ele consegue entregar um resultado bom, e na terminação, 90 dias, 60 dias, 30 dias antes do abate, você colocar o componente, né, grão, componente soja e milho, a ração, né, para poder dar um acabamento e dar uma qualidade de carne, né, uma qualidade de acabamento, que a gente está pensando também, né, em qualidade de conservação da carne no frigorífico, que é, né, que a gordura também faz isso. Então, assim, aí a gente consegue colocar nesse componente o grão. Tem várias tecnologias de manejo integrado de pastagem, de alimentações integradas, de semi-confinamento com pasto. Então, o animal, a partir dos 9 meses, ele já começa com um pouquinho de grão, com um pouquinho de energia, um pouquinho de proteína, além do pasto, né, que você consegue também ser mais lucrativo se você bota na ponta do lápis, quando você começa a tratar esse animal já jovem, com
como alimentação diferenciada a pasto, você consegue, né, aumentar um pouco o custo naquele momento, mas você, ao longo do período da vida desse animal, ele vai ser mais rentável, mais lucrativo, porque ele vai ter uma celeridade melhor no acabamento. Então, hoje em dia são inúmeras tecnologias que, se o amigo produtor quiser, ele tem acesso a empresas, a consultores, a YouTube, enfim, várias formas ele consegue ter isso como fonte de conteúdo. Então, cada vez mais isso vai ser uma pecuária mais produtiva. Então, o boi verde e amarelo, essa pecuária verde e amarela, como a nossa bandeira tão esplêndida, eu acredito que vai ser o futuro. Tá certo, verde e amarela, sem dúvida, com rentabilidade, né, com segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, esta é a proposta, o objetivo desse Brasilzão que tem muito a produzir e alimentar esse mundo todo. Fernando Bressan, foi um prazer falar contigo mais uma vez, né? Lembro que sempre que puder, a gente entra em contato contigo, você é engenheiro agrônomo, você tem prestado todas essas informações junto com a equipe, né? Qual o recado final que você deixa aqui para quem nos acompanhou? Né? Lógico que o convite já está feito para que venha outras ocasiões bater um papo conosco, mas o recado final que você deixa nessa tarde para quem está nos acompanhando. Bom, um abraço, eu agradeço o convite, né? Sempre estou à disposição, assim que vocês tiverem necessidade, eu estou aí total disposição, sempre é um prazer falar com vocês e com o amigo produtor. O recado é, comece, né, a se organizar, comece a tomar conta do seu negócio, porque a sua propriedade rural, independente do tamanho que ela é uma empresa e ela tem que ser lucrativa, ela tem que ser rentável, ela tem que ter a segurança alimentar e a segurança familiar ali, como fonte de renda da família, né? Então, comece, né, hoje, aos poucos, o começo é um pouco mais difícil, mas se precisar de ajuda, pode contar com a gente, pode contar com o Tempo e Dinheiro aí, com muita informação, e sempre que vocês precisarem de alguma palavra, também de alguma troca de informação, pode contar comigo. Eu agradeço mais uma vez, Fernando, um abraço, bom início de semana para você, bom trabalho, até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Essas informações estarão disponíveis no Clube de Assinantes e também nos canais, em breve nos canais, nas mídias oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Aliás, lembrando, você pode ir lá se inscrever, também curtir, comentar, compartilhar todas as nossas informações e avisar os amigos que estamos aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Até uma próxima!